Deus vai nos conduzir e nos capacitar, amém? Pai, nós te louvamos mais uma vez, crendo, Senhor, que Tu estás presente neste lugar. Pai, nós abrimos nossos corações, a nossa mente, nosso entendimento, para que a Tua palavra, Senhor, venha trazer algo novo para nossas vidas, Senhor. Amém. Ok. A gente não está acostumado com tradução, né? Então... pode sentar, queridos. Eu só quero ler um texto da palavra do Senhor lá em Êxodo, capítulo 3. Não vou ler todo, mas uma parte dela. Êxodo, capítulo 3. Êxodo significa Éxodos, que entendemos que seja uma passagem, né? Passagem ou saída de um lugar, determinado lugar, para outro lugar. Éxodo. So, we're going... Como hoje eu vou traduzir em inglês, tá? Teve problemas técnicos e vai ser em inglês. Exodus 3. This word Exodus, it means like to go from a place to another one, like when they're moving. I'm sorry, but I do not speak English. He doesn't speak English. Amém. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro. Eu leio o texto, depois você lê, tá? Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o outro lado, o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Hairob. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: não te achegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu e do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse a Moisés: quem sou eu para ir a Faraó, tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e esse será o sinal do que eu te enviei. Depois de haverei tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Até o texto, até o 12. Exodus 3 from 1 to 12 says, Moses' father-in-law was named Jethro. Jethro was priest of Midian. Moses took care of Jethro's sheep. One day Moses led the sheep to the west side of the desert. When he went to a mountain called Horeb, mountain of God, on the mountain Moses saw the angel of the Lord in a burning bush. Moses saw a bush that was burning without being destroyed, so he decided to go closer to the bush and see how a bush could continue burning without being burned up. The Lord saw Moses coming close and looked to the bush. So he called him in front of the bush and said, Moses, Moses. Moses said, Yes, Lord. Then God said, Don't come any closer. Take off your sandals. You are standing on holy ground.
I am the God of your ancestors. I am the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. Moses covered his face because he was afraid to look at God. Then the Lord said, I have seen the troubles my people have suffered in Egypt, and I have heard their cries when the Egyptians heard them. I know about the pain. Now I will go down and save my people from the Egyptians. I will take them from that land and lead them to a good land where they can be free from these troubles. It is a land filled with many good things. Many different people live in that land. The Canaanites, the Hittites, Ammonites, Perizzites, Hivites, and Jebusites. I have heard the cries of the Israelites, and I have seen the way the Egyptians have made life hard for them. So now I am sending you to Pharaoh. Go, lead my people, the Israelites, out of Egypt. But Moses said to God, I am not a great man. How can I be the one to go to Pharaoh and lead the Israelites out of Egypt? God said, you can do it, because I will be with you. This will be the proof that I am sending you. After you lead the people out of Egypt, you will come and worship me on this mountain. Amém. Nós estamos prestes a comemorarmos a Páscoa do Senhor. We are getting closer to celebrate the Passover. Em hebraico, a palavra Pesach, e do grego pascha, significa passagem. E pode ter outro significado, como passagem da morte para a vida, ou passagem de Deus para nos salvar. So this Passover have many meanings coming from Hebrews and like Greek. And one of them, like, it is coming the passage from the death to life, and also the passage from God to us. Eu creio, se você crê, que hoje é dia de libertação. And I believe today is the day like you can get set free. Somente aqueles que são livres podem comemorar a Páscoa. Only those ones who are free can celebrate the Easter. Se você crê que Deus te libertou do passado, do pecado, você vai poder comemorar a Páscoa. And if you believe that God had set you free from your past and your sins, you can Você crê que está livre? Do you Amém. believe that? Nós vamos então comemorar a Páscoa do Senhor por mais algum tempo. So we're going to celebrate this Easter of God for a while. Mas eu quero voltar um pouquinho à história de Moisés. But I want to go back first at Moses' story. Eu fico imaginando Moisés quando viu aquele fogo, aquela sarça ardendo em fogo, né? So I imagine like what was like Moses looking at that bush that was burning. Ele deve ter pensado, quem foi o idiota que botou fogo nesse negócio? He would be thinking like, who was the idiot who set fire on this thing? Vou comunicar ao IBAMA, né? Porque é crime ambiental isso. So like I would like go to the environmental like assistant because like this is like Se tivesse um something corpo de not good. bombeiro, eu chamaria o corpo de bombeiro para apagar I o will fogo. call the firefighter if they were there. Porque não era comum ver uma sarça pegando fogo e aquilo não se consumia. Because it wasn't normal to see like a bush burning and like it didn't get burned up. Mas quando ele chegou, tentou voltar para ver o fogo queimando, But when he tried to get closer to it, quem sabe foi buscar um balde de água. maybe he was like looking for a bucket of water. Aí Deus falou, não olhe para cá. So like God said, hey, don't come any closer. Apenas ouça o que eu quero dizer para você. Just listen what I have to tell you. Ele disse, Moisés, He says like, Moses. estou aqui, Senhor. And he said like, Sem I'm olhar para o here. fogo. Falou, eu quero te usar para libertar o povo do Egito. And he said like, I want to use you to set people free from Egypt. Porque me veio até mim o sofrimento desse povo. Because like the way they are being hurt, it comes E eu to quero me. livrá-los desse sofrimento, And I want to set them free from this, dessa escravidão. from this slavery. Aí Moisés pensou, mas eu, Senhor, Then like Moses was thinking like, really like me? me livra dessa, Senhor. Like, yeah, set me free from this. Porque o Senhor não pode escolher uma outra pessoa. Could you like pick another one? E eu fico imaginando que Moisés deve estar cuidando dos seus gados, da sua fazenda, So like Moses was taking care of his sheep and like his farm, sossegado, na like verdade. very calm. Devia ser umas 3 horas da tarde quando ele viu aquele fogo, It would be like around 3 o'clock in the afternoon. tirando when a sua he saw the fire. cesta matinal. E aí Deus fala assim, Moisés, eu quero te usar, você é o cara que eu escolhi para tirar o povo da escravidão. So Moses was like all calm and like relaxed, and when God
him and told, like, I want you to set free the people from Egypt. Mas Moisés diz assim, Senhor, eu acho que eu não sou a pessoa indicada. But like Moses was saying, like, I'm not like the best one Se you o could Senhor me pick. conhece, eu sou um criminoso. If you know me, you know that I'm a criminal. Eu vou chegar no faraó, o cara não vai gostar do que eu vou falar. I will come to Pharaoh and like O maybe senhor sabe que eu he tenho uma won't boca like. pesada? Boca pesada, língua No, no, pesada. no, no. Você falou o quê? Eu vou na presença do faraó. Oh yeah, so I will go to Pharaoh. Eu sou um cara pavio curto. Yeah, I am like very like short. Como fala? Sem Não paciência. sei, mas. Yes, that it. That it. Né? Segura, segura. Porque eu, no primeiro não que o faraó disser para mim, Because the first no that Pharaoh said to me, já matei um cara, não custa nada matar mais um. I've already killed a man. Like it won't take too much to kill another Então, one. como tenho a língua pesada, assim, eu não sou a pessoa indicada. So how I'm like, I get like very angry easily. Like he Não won't sei be falar good for me. direito, I cannot communicate well, sou meio gago ainda por cima. and like I sometimes gag sometimes. Então, Senhor, escolhe outra pessoa. So pick another one, please, God. Mas Deus disse, é você que eu quero, meu filho. But God said like, I want you. Ah, Senhor, tem misericórdia, né? So like, God, have mercy on me. Mas Moisés disse, então tá, Senhor, mas como é que eu vou sozinho nessa parada? So like Moses was like, yeah, it's okay, God. So but how can I do that? Eu vou precisar de ajuda, sozinho não vou convencer ninguém. I will need somebody because only myself I cannot do that. Né? O senhor está falando só, olha, escolha os anciões, aqueles velhinhos não vão entender. So like he was saying like, hey, pick the ancient ones. Vão chegar Because, para mim, quem é você, cara, para tirar esse povo do exército, so like do people will Egito? come to me and ask like, who are you to take these people out of Egypt? O faraó fala assim, você sozinho vai tirar esse povo? So like Pharaoh probably will look to me and say, hey, you will set these people free? O faraó vai dizer o seguinte, falou, escuta, quem que vai trabalhar na minha consultora? So like Pharaoh will probably ask like, who will Yeah. like keep on working for Você me? vai tirar os meus operários? So like you will take out my E operators? eu vou ter que parar minha construção toda? And like I will have to stop all the building that I like working with, Parar a fábrica de tijolo? and I will have to like stop this block building factory. De jeito nenhum. No way. Né? E aqueles anciões, os velhinhos, vão dizer assim, quem é tu? And so like people will look to me and say like, who are you? Você não é capaz de tirar esse povo daqui. You are not capable of taking these people out of here. E como é que eu vou questioná-lo, Senhor? And so like how I ask questions for him. E Deus disse, diga pro povo, eu sou o Senhor. So like tell these people that Ou I am the eu Lord. sou o que sou. I am who I am. Eles vão acreditar em você. And they will believe you. Mas será, Senhor? But like, really, God? Mas você precisa ter fé, precisa confiar em mim. But you need to have faith and believe in me. Moisés disse, eu confio no Senhor. Then Moses said to God, I believe in you. A questão é se o povo vai confiar em mim. The problem is, will the people believe in me? A grande questão, queridos, The biggest problem here, que Moisés tinha consciência que aquele povo nasceram escravos. the problem was because those people, they were born with the consciousness that they were slaves. Viveram a vida toda como escravos. They grow up and had their whole life living as a slave. De repente chega alguém que vai libertar esse povo, eles vão acreditar. And then someday somebody suddenly come here and like said, I will set you free. Do you think that they will believe that? Aí Deus disse, diga para eles que eu tenho uma terra maravilhosa para eles. So God told Moses, hey, tell these people that I have a Onde beautiful mana land. leite e mel. Onde eles vão ter paz, eles vão ficar livres dessa escravidão. So it is a land where they will be set free from this slavery. Então Deus estava preparando Moisés para fazer essa caminhada com o povo. So God was preparing Moses to go out with all these people in Egypt. Mas Senhor, eu sou sozinho, Senhor. Eu não sei como levar esse povo todo. So like Moses was like, hey God, I am alone and I don't know how I will handle this. É uma multidão It is like a big crowd of people e eu preciso de ajuda. and I need help. Né?
Agora, a primeira situação é quando chegar na presença do faraó. The first situation is when he comes to Pharaoh. O que eu vou dizer para ele? What I will ask him. Vai dizer que o Deus, o seu, me mandou aqui tirar esse povo? So like it is gonna be like, hey, God sent me to set my people free. Eu conheço o faraó, você sabe, eu convivi com ele muito tempo. I know Pharaoh. I've lived him with a long while. E é duro de coração. And he's like very hard-hearted. Né? Ele não vai soltar esse povo tão facilmente. He won't set these people very easily, you know. Porque a maldade no coração do faraó eu já conheço. Because I know how evil is his heart. Mas Deus disse, confia em mim, But God said, like, believe in me. eu vou te ajudar. I will help you. Então, Moisés era o homem escolhido. So Moses was the man God picked up. Por mais que ele não confiasse em si mesmo, mas ele começou a confiar no Deus, na palavra de Deus. Even though he didn't believe in himself, he started to believe in God. Então disse, então tá, vou lá. So it's okay, I will go there. O que será que aqueles anciões responderam para Moisés quando ele chegou lá? Falou, olha, Deus me mandou aqui para tirar esse povo da escravidão. So when like he come to the commanders in Egypt and told them that Qual God sent me, seria a resposta que os anciões deram para ele? what would be the answers that these commanders would give to Moses when he comes and said? Exatamente a pergunta que ele já imaginava. It is already like the questions that they were imagining. Quem é você? Who are you? Quem te mandou aqui? Who sent you here? O meu Deus, o eu sou, me mandou aqui. And Moses said, my God, the one who I am sent me here. Então aqueles anciões entenderam que realmente foi o Deus que mandou. So all these commanders, they understood who sent him there. Então, por mais que tivesse a desconfiança daqueles anciões, mas quando eu disse eu sou, eles entenderam que era o próprio Deus falando com ele. So all these commanders understood that when Moses said that his God sent him there, the commanders understood that was really that God sent him there. E Faraó fez a mesma pergunta. And Pharaoh asked the same questions. E por mais que não entendesse, falou, mas ele não vai soltar. E Deus disse para Moisés, And like Pharaoh said, like the same questions, and eu vou endurecer o coração de Faraó. even though like he didn't like send him, he said that I will set Pharaoh's heart hard. Aí Moisés disse, Senhor, o negócio já está difícil, o Senhor vai dizer que ainda vai endurecer o coração do homem? So like Moses was like, hey, it is already hard, and like you're gonna turn things even harder. Ele falou, de certo ele pensou, Senhor, Deus, o Senhor já que tem todo esse poder, o Senhor não pode ir junto comigo? So like he was like, hey God, couldn't you go with me? Mas Deus disse, eu vou estar contigo. But God told him, I will be with you. Mas como é que o Senhor vai estar contigo? Nem eu vi o Senhor, como é que as pessoas vão ver que o Senhor está comigo? So like even I haven't seen you, and how people will know that you will be with me? Foi quando então Deus colocou, pega essa vara, o cajado que tem nas suas mãos. So like God said, like, hey, take that wood that you have in your hand Aí vira de ponta cabeça. and turn that up. Aí ele pegou assim no cajado e disse, o que eu faço agora? Falei, não faça nada. De repente ele viu uma cobra pendurada naquele negócio. So like when he saw this stick and like he was holding Virou the uma edge, cobra. it turned to a snake. Imagina o susto do Moisés, né? So like you can imagine how surprised he was. Né? Então, quando, finalizando essa história, o faraó, de tanto ver, né, Deus usando Moisés com poderes, com as pragas, o faraó se cansou das pragas. So like Pharaoh saw that God was using Moses E a with pior all praga this. que o faraó sofreu foi o quê? A perder o filho. A morte do filho do faraó. So like Pharaoh saw that Moses was using God. God was using Moses, and like he sent all these plagues. Pode continuar. E faraó não teve como parar Moisés. And Pharaoh, there were no way to Pharaoh to stop Moses. Então ele disse, então leva o teu povo. So take your people. Agora a primeira coisa que Moisés, vou tirar esse povo. Para onde que eu vou levar primeiro? So like Moses was, I will take these people, but where I will take them? Mas Moisés já tinha preparado um lugar chamado Sucote. But Moses had already prepared a place. Sucote significa na Bíblia, entre outras coisas, um lugar de descanso. So like there was this place called Scotty. Era como se fosse um acampamento
It was já like a preparado para village receber o povo. for people who were already getting ready to be refugees. Então, seria depois do Egito, perto lá do outro lado do Rio Jordão, It was on the other side of the Jordan River. era um dia de caminhada, It was a day of walking. mais ou menos 30 a 40 quilômetros ali. It was around 30 to 40 kilometers. E ali seria a primeira parada do povo, And there will be the first stop of the quem people. sabe para organizar. Maybe to get organized. Nesse meio tempo, como Moisés já havia dito que ele não era bom de palavras, And as people know that Moses wasn't good with words, ele arrumou uma outra pessoa para ser o ajudante dele. so he got like another assistant. Sabe quem era? Do you know who he was? Arão, irmão dele. Aaron, his brother. Quem sabe Moisés só falava entre sinais, né? Já falava, para falar isso, fala aquilo. Maybe Moses was like just giving orders, say this, say that. De sempre o faraó falou, escuta, esse cara não sabe falar não, hein? So like Moses was like, Pharaoh was like É this só guy Arão doesn't que know how falava to speak. naquela hora. A única coisa que Moisés fazia era fazer as mágicas dele lá, né? The only thing that Moses was doing his magics and like he never speak. Então, queridos, tirar aquele povo, com certeza, não era uma tarefa fácil. So taking these people out of Egypt wasn't something easy. Né? A primeira coisa, como disse antes, primeira coisa que Moisés teria que trabalhar no povo The first thing that Moses would had to work with these people era na mente daquele povo. was first in their minds. Né? Talvez eles não acreditassem que tivesse uma terra que manda leite e mel simplesmente porque era um negócio bom. Maybe like people wouldn't believe that they would have a land where they would find peace. Porque eles estavam acostumados à escravidão. Because they were too used to the slavery. Então eles tinham que primeiro trabalhar na mente daquele povo para entender que tinha um lugar realmente melhor do que aquilo. So first he would have to work on their minds, just make them understand that there was a place where they could find peace. Porque o povo não conhecia outra história de vida. Because they didn't know another story of life. Apesar de trabalhar por comida e bebida, sei lá, mas não tinha nenhuma expectativa de vida. They didn't have no expectations for life. E de repente Moisés chega e falou, vou levar vocês para um lugar onde reina a paz. And all of a sudden Moses come to them Vou and said, libertar vocês dessa escravidão. I will set you free from this. Agora imaginem, queridos, nascer e viver a vida inteira como escravos. They were like living the whole life as a slave. Então o povo não tinha essa mentalidade de ser livre. O que eles tinham na mente, eles vão morrer escravos. Nascer escravo e morrer escravos. So all they have in their minds that like they were born and they would die as a slave. Então Moisés teve que trabalhar muito nessa área. Que sabe, tiver que ter ajuda dos anciões para convencer o povo. Maybe like Moses had to work a lot in their minds and to even like have to set their minds with like the ways they used to live. Mas Moisés conseguiu convencer o povo. But Moses could convince these people. No Êxodo 14:10, In Exodus 14:10, nós vamos pular um pouquinho da história. Vamos deparar agora com a situação já com o povo ali perto do Mar Vermelho, nas margens do Mar Vermelho. so like now the situation is people are getting closer to the Red Sea. Entendemos que para chegar ao Mar Vermelho, até chegar ao Mar Vermelho, So like through this way to the Red Sea, Deus tinha escolhido um caminho que era um caminho mais difícil. God had chosen like a path that was kind of harder for the Eles people. teriam uma opção mais fácil, um caminho mais reto, mais fácil, mais rápido. They would have like a faster and like easier way to go, a Mas straight way. nesse caminho ele teria que enfrentar outras guerras, outras dificuldades. So like in this, if they choose this way, they would have to go through another war. Mas aquele povo não estava preparado para enfrentar uma guerra de repente. But those people weren't prepared to go through war. Então o que suddenly. Deus fez? Desviou o caminho, ainda que fosse longo, para que tivesse segurança para aquele povo. So God chose like a longer way where they could go in peace, but it would take just a little longer. Aí de repente chegaram ali no Mar Vermelho. And they suddenly got to the Red Sea.
Imagino que ficaram vários dias naquele lugar. I believe that they stayed a long while in that place. E Deus, como disse, endureceu o coração do faraó. And then God make Pharaoh's heart harder. E faraó com seus exércitos foi atrás do povo. And so Pharaoh with his army, they started to follow Moses. Todo mundo conhece essa história que é Everybody narrada. knows this story. Né? O Mar Vermelho, o desespero do povo, né? E sentindo que o faraó estava perto deles. And so the Red Sea, Pharaoh coming, people were desperate and they didn't know what they would do. Talvez você tenha visto várias histórias a respeito disso. Maybe you've heard a lot of stories Várias about this, mensagens a respeito disso. many messages about this. Mas hoje nós queremos entender alguma coisa mais. Com certeza, nós podemos tirar uma valiosa lição disso tudo. And I think that we could take another lesson out of this and something valuable for us. Os israelitas, como já disse, foram escravizados durante muitos anos. The Israelites, they were slaves for a long while, 430 anos. 430 years. Está lá em Êxodo 12:40. Is in Depois vocês Exodus. podem conferir. You could check. You can. Is in Exodus 12. You can check it later. Após esse período, After that, liderado por Moisés, cerca de 600.000 homens, além de mulheres e crianças, estavam ali naquele lugar. so after these 430 years, Moses had them free, and there were 600,000 people, just men, without women, kids, and elder people. Então, se nós calcularmos que hoje cada homem tinha uma esposa e cada família tinha 4 filhos, imagine. So imagine each man had a wife, and for Quantas each family pessoas? there would be 4 kids. E além disso, tinha os animais, And there were also with that the animals. né? Gados, ovelhas, sei lá o que mais que tinha, galinha, sei lá. I o que don't mais. know what the animals they had. Pato. Goats, sheep, ducks, Né? cows, and everything. Então, além da multidão, So except without the crowd of people, there were still the animals. quanta coisa eles tiveram que levar. So imagine how many things they had to take with them. Né? Mistura de gente, ovelha, bois, So there were people, animals, né? É uma quantidade enorme. all mixed together with a big number. Em uma visão simbólica, temos duas visões, So we have 2 visions in here. como a vida velha, ou a velha vida, Is it the old life? ou talvez também nós podemos comparar com a vida atual, So we can also compare that with the actual life. quando nós passamos por um momento de crise, um momento de dificuldade. When we go through a crisis, De repente, querido, talvez você também tenha chegado ali, na beira do Mar Morto. maybe you are on the border of the Mar Red Vermelho. Sea. Né? De repente você chega lá parado e não tem para onde sair, não tem para onde seguir. Maybe you are on the border and there is no way to you run away. E aquele povo simplesmente teria que confiar em Deus e em Moisés. And then those people, they need to believe in Moses and God. E sabendo ainda que Faraó estava chegando perto deles. And knowing that Pharaoh's army was coming, chasing them. E esse povo estava caminhando rumo à liberdade. And those people was walking to the freedom. Eu fico imaginando, querido, por que Deus manteve aquele povo até que o povo de Faraó chegasse perto deles? I imagine why God was hold those people on the border of the Red Sea till Pharaoh's army come close to them. Nas diversas dificuldades que Moisés teve com o povo. With all these hard time that they went through with Moisés those dizia, people. Senhor, o que eu faço agora? What I will do now? Deus disse, diga ao povo que simplesmente marche. So God said to Moses, just tell these people to Não march. pare de marchar, simplesmente continue marchando. Just don't stop, just keep on going. Comparando com as nossas vidas, querido, quantas vezes nós queremos buscar um lugar de conforto? And now comparing to our lives, how many times in our lives we want to seek those comfort places? Diante de tantas dificuldades que aquele povo passou, With all these hard times that we went through, né? Mas nada faltou para eles. and nothing was running out for them. Deus mandava a sombra God sent para the shade proteger do sol.
to cover from the sun. Mandava as estrelas para poder viajar à noite. He sent the stars Tinha so they could comida à go. vontade para eles. They had food enough. Mas o fato de vir o exército sobre a vida deles, But just this fact that the army was coming to them, isso deixava-os preocupados. that was making them worried. Amados, quantas vezes você deparou com a mesma situação? Você está ali do lado do mar, How many times have sem you been expectativa nenhuma. through with something similar, Mas with Deus no diz, expectation? continue caminhando. Mas caminhar para onde? Não tem saída. Né? Aí Moisés diz assim, olha, e agora, Senhor? O que eu faço? So you have no way to run away, and now you come and ask God, hey, what can I do now? Então, nós queremos entender que aquele povo que estava acostumado a viver na escravidão, So we can understand that those people that was used to living with the slavery, eles não agiam como pessoas livres, they didn't act as people who were set free, porque eles não estavam ainda vendo nenhuma situação de liberdade. because they were seeing no freedom, Porque Deus colocou aí do lado do mar, because God set them on the sem uma border of porta the de sea, saída, with no way to run sendo away, encurralado pelo exército de Faraó. with the army chasing them, E Deus disse, apenas toque no mar. and God said, just touch on the sea. E Moisés tocou no mar. So Moses touched on the sea, O mar se abriu. and the sea was open. Agora uma situação engraçada. And now a fun fact, Deus podia ter aberto o mar antes? God could have opened it earlier. Claro que ele podia ter aberto o mar antes. Obviously, yes. Mas Deus precisava saber se eles tinham essa segurança, tinham fé no Senhor. But God needed to know first if they had faith on Him. Né? Moisés deve ter pensado, Senhor, por que você não me falou isso antes? Moses probably was thinking, why didn't Nós já you tell tínhamos me passado o earlier? mar, o faraó já tinha ficado para trás. So we could have Só already esperou, crossed the sea. chegou ali, nós estamos vendo o exército chegar. Para depois eu falar que só toque no mar. É brincadeira isso? Então, queridos, Deus muitas vezes nos coloca encurralados. So God sometimes make us in hard situations. Nós vivemos diversas situações em nossas vidas e ficamos ali. Talvez você não encontre a saída. Deus vai continuar marchando, mas marchar para onde? So God says to you, hey, keep on going, but you don't know which way you can go. E Deus disse, toque no mar. So God said touch on the sea. O mar vai se abrir. The sea will open. Então, nós precisamos de fé. So we need faith Que nós temos uma saída. that we have a way to go through. O Get problema é out. que nós estávamos acostumados com a prisão, com a escravidão, So verdade. sometimes we are used to being captive de tantas dificuldades que nós vivemos nas nossas vidas passadas. because of so many hard things that we've been Às vezes o through. povo está encurralado e não vê uma abertura. So sometimes people are getting closed and they cannot see a Não get vê out. caminho livre. They cannot see a Não vê freeway. uma saída. They don't see an exit. E aí que Deus entra nas nossas vidas. And then comes God. Ele diz, tenha fé, He just said, have faith. tenha fé. Então nós precisamos crer no Deus que nós servimos. So we need to believe Né? in the E God we aquele serve. povo, apesar de saber do grande Deus, ele tinha feito maravilhas, Moisés tinha presenciado tudo que Deus preparou para poder tirar aquele povo do Egito. E muitas vezes nós também temos experimentado vários milagres. So sometimes in our lives we have been through hard situations and Eu creio, going irmão, que through. cada um de nós é um milagre de Deus. Então Deus nos concede a liberdade para trilhar o nosso próprio caminho muitas vezes. So God sometimes said hard things in our lives so that we can go to this trail and overcome it. Então quando nós deparamos com um caminho aberto, So when we see an open way, nós temos que buscar a direção de Deus. we need to go and seek God's direction.
Porque nós não estamos ainda preparados para trilhar esse caminho livre. because we are not ready to go to this way. E muitas vezes nós escolhemos o nosso próprio caminho. And sometimes we choose our own ways, É muito provável que vamos escolher esse caminho mais curto, and it's obviously we will try to find the easier way and the shorter way. mas nós corremos o risco But we are running also a risk de encontrarmos ou depararmos com umas circunstâncias to be faced with some situations de queremos voltar para trás. and want to go back, Porque nós não entendemos que não era esse caminho que era para a gente caminhar. because we didn't understand that this was the way we were supposed to Às go. vezes Deus dá um caminho para nós, Sometimes God gives us the way, mas como aquele povo viu, but because those o people caminho saw que Deus escolheu the way God chose, era um caminho mais difícil. it was the harder way. Talvez Moisés tenha questionado: But maybe Moses had questioned Deus, God. por que eu vou fazer uma volta tremenda? Why I have to go all the way around? Se seguir esse caminho, eu vou chegar bem mais rápido. If I can go take the straight way and get earlier there. Mas Deus disse: vocês não estão preparados para uma guerra. God said, you are not ready for a war. Então, queridos, muitas vezes os caminhos que nós percorremos So many times the way we go é through, dificultoso, it is hard, mas nós estamos nos livrando daquilo que estava previsto naquele caminho mais curto. so but at the same time we could like avoid all the Às harder vezes é things. mais demorado nós conseguirmos a bênção de Deus. Maybe it will take longer to Às get the vezes nós blessing. olhamos para a vida de outras pessoas Maybe we look to another people's life. e você pergunta: por que aquela pessoa conseguiu a bênção mais rápido do que eu? Why those people could get the blessing earlier? Porém, a bênção dele, por mais que ache que é bênção, Even though you think it is a blessing, não é uma bênção de Deus. it is not a blessing from God. Porque foi a escolha daquela pessoa. Because it was the way they choose to do it. Né? Então, quando nós temos um caminho mais duradouro, mais difícil, But when we have the harder way, por mais que demore a nossa bênção, even it takes longer to the blessing to nós temos come. que reconhecer que vem da parte de Deus. We need to recall that it comes from God, E a bênção é mais duradoura. and the blessing will last longer. Muitas vezes nós temos experiência de receber aquilo. Puxa, a pessoa recebeu tão rápido. A bênção vai tão rápido. So like sometimes we see another people and said, hey, they got the blessing earlier, Mas não foi Deus que deu. but it wasn't God who sent them. Foi por causa da nossa escolha. It was because of our choices. E nós temos que entender qual é o caminho de Deus, qual é o caminho que eu quero seguir. So like we need to understand which is my way and which is the way that God had prepared to me. Deus mudou a rota dos israelitas, God had changed the route of the porque ele Israelites sabia que era o melhor caminho because He knew which was the best way para o povo seguir, to the people to go, e ele também sabe o melhor caminho para nós. and He also knows the best way for us. Então Deus protegia durante o dia, durante a noite. So God used to protect them through day and night. Ainda que Faraó estivesse vindo atrás de nós, Even though Pharaoh was chasing us, mas Deus sabia que nós estaríamos preparados God knew that we would be prepared para enfrentar qualquer dificuldade. to face any hard times that we go through. Quando o povo olha para trás e vê Faraó vindo ao encontro deles, And when those people saw Pharaoh's army chasing them, e olha para frente e vê o mar, and they look at the front and they see olha the sea. atrás vem os perseguidores. Now they are coming all this army chasing them. Então eles ficaram, talvez tivessem ficado desesperados, Maybe they got desperate. que iriam morrer. They wanted to die. Aí o povo chega para Moisés, And then people come to Moses, mas Moisés diz: não temam, and Moses said, hey, don't be afraid. o Senhor está conosco. God is with us. E Deus diz para Moisés: diga ao povo que marche. So God said to Moses, just tell these people to march. Quantas vezes, irmão, nós paramos? How many times do we stop? Deus diz: marche, continue marchando. God just saying, keep on going. Quantas vezes nós temos desistido? And how many times have we gave up? Exatamente como aquele povo, queridos. It's just like those people. Nós não estamos preparados, quem sabe, para vivermos livremente. Maybe we are not like ready to live free. Às vezes começamos a pensar, Maybe we start to think, por mais que fôssemos escravos do passado, even though we were slaves on the past, nós achamos que a vida era melhor. we used to think that life was better. Talvez nós, como filhos de Deus,
maybe as sons and daughters of God, enfrentamos tantas dificuldades, we go through so many hard de repente times, começamos a comparar and then suddenly we start to compare aquilo que nós vivíamos como escravos everything that we were living as slaves ao escolhermos uma vida livre com Deus. by choosing to live free with Mas God. isso não quer dizer que nós não vamos enfrentar dificuldades. And that doesn't mean that we Por won't go mais que through hard enfrentamos o times. mar, Even though we go que through the ainda sea, não se abriu, maybe it doesn't mas nós open temos yet. que ter fé que ele vai se abrir. And we need to have faith that it will open. Basta termos a nossa fé. And we need to have faith. E é exatamente o que Deus ordenou para Moisés: diga ao povo que marche. And God just said to the people, keep on going. Deus realmente realizou grandes proezas para poder tirar aquele povo do Egito. God has set many miracles to set those people free. Talvez Egypt. algo que nós jamais tenhamos visto daquilo que Deus fez na palavra de Deus. Maybe we won't see something like that in God's Yeah. word. Para muita gente, para os leigos, pareceu uma mágica, So like many people saw that as a magic, mas não era uma mágica. but it wasn't just a magic. Era poder de Deus. It was God's power. Em segundo lugar, Deus não quis que o povo passasse para aquelas guerras de filisteus So God didn't want those people to go through war. e preferiu deixar o povo numa emboscada So like he chose people to go to this way, em frente ao mar, face the sea, do que enfrentar a guerra, o exército de Faraó. rather than like facing Pharaoh's army. Sabe o que mais, querido? Deus conhece as nossas vidas, And God knows our lives. como conhecia aquele povo do Egito. As he knows those people from Egypt. Ele sabe até onde nós podemos suportar. He knows how much we can endure. O texto está lá em 1 Coríntios, não precisamos abrir, mas em 1 Coríntios 10, 13. Se não veio sobre nós tentação, senão humana, mas é fiel, é Deus, que nos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. So in 1 Corinthians 10:13 says, the only temptations that you have are the same temptations that all people have, but you can trust God. He will not let you tempt her more than you can bear. But when you are tempted, God will also give you the way to escape that temptation. Then you will be able to endure it. Então, queridos, Deus sabe até onde nós podemos aguentar. So God knows how much we can Se endure or Deus bear. permitiu chegar até esse lugar, quem sabe da frente do Mar Morto, So if God allowed you to get that situation, é para que venhamos ser fortalecidos na nossa fé. it is so that you could be stronger in E faith. sabe o que mais Deus diz? So you know what else God says? A nossa força, a sua força está no seu coração. Your strength is in your heart. Porque Deus conhece o seu coração. Because God knows your E heart. Deus sabe até onde você pode suportar. And God knows how much you can endure. Independente das guerras, Regardless to the wars. independente do caminho que você vai trilhar, Regardless to the ways you're going to go independente das through. dificuldades que você vai enfrentar. Regardless to the crisis you will Mas go. como Deus conhece o seu coração, As God knows your heart, Ele sabe o que você pode suportar ou He não. knows what you can endure. Mas por que Deus permite todas essas coisas? But why would God allow all these things to happen? Como diz Deus antes, Deus não podia ter feito o mar se abrir antes? But like, couldn't God make it easier and open the sea earlier? Bom, claro, Ele é Deus. Yes, obviously, He's Ele God. poderia ter aberto. He could make it easier. Mas o povo também precisava experimentar do poder de Deus. But also, these people need to try from God's power. Talvez se aquele mar estivesse aberto mais rápido, Maybe if the sea had opened earlier, era apenas uma ação de Moisés, it was just a Moses action. não é? Mas Deus precisava fazer esse povo experimentar o poder de Deus. But God needs to make these people try from His power. E com isso aumentar a fé deles. And by that, like, raise their faith even more. E Deus está dizendo, vamos continuar marchando, So let's keep on going, God is saying. mas vai se abrir. The sea will open. Uma coisa que eu tenho tirado dessa lição, queridos, One thing that I've taken Deus from tem o this seu lesson, poder. God has gave Deus you é power. sempre conosco. God is always with us. Nós podemos orar, We can pray, mas nós temos que fazer a nossa parte. but we need to also Tomar take uma our part. atitude de filhos de Deus. Take an attitude, E é isso que Deus estava querendo ensinar para aquele povo. and that was what God wanted to teach those people.
Porque nós temos que ter uma atitude. Because we gotta have that Porque tem attitude. pessoas que oram, mas não tomam atitude. Some people pray and they don't have the attitude. Não é verdade? Então Deus precisava tomar uma atitude, fazer com que nós tomássemos atitude. So God wanted us to have an attitude. E tem pessoas que oram a vida inteira e nada acontece. So some people pray their whole lives and nothing happens. Porque os milagres só acontecem quando nós fazemos a nossa parte. Because the miracles only happen when we take our parts. É bem verdade que tem pessoas que ficam agindo para tudo, quanto é lado. Some people like are going all the ways. Fazem tantas coisas, They do many things, mas nada de oração. but no prayer. Né? Então nós não temos discernimento para tomar qualquer atitude. So we don't have like the discernment to Porque take all the muitas vezes as attitudes. nossas ações acham que somos os tais. As nossas ações nós somos que achamos que somos alguma coisa. Also, like sometimes we think that our actions is something, Né? Mas não oramos. but we don't pray. Voltando um pouquinho para o Mar Vermelho, Deus podia ter resolvido essa questão antes. So going back to the Red Sea, God could have resolved this problem earlier. Porque é fácil uma solução quando ainda não existe o problema. It is easy a solution when there is not a problem. Creio que o povo perguntava, por que Deus não abriu o mar antes? Why God haven't like opened the sea earlier? Justamente porque, eu disse antes, eles precisavam ver o poder de Deus. So like it is just as I said earlier, but they need to see God's power. Sabe o que aconteceu com o povo? Do you know what happened to those people Quando bateu o desespero, when the desperate came to them? o que eles pensaram? What they were thinking? O que eu estou fazendo aqui? What I'm doing here? Tem um mar na minha frente que eu não posso atravessar? There's a sea that I cannot cross. Agora eu sou inimigo do faraó, que eu trabalhava para ele, tinha comida de graça, tinha tudo de graça. And now I am like the enemy of my Aí chega para ex-employer. Moisés, e agora, Moisés? O que And você vai now, fazer? like they're like, well, what are you gonna do, Moses? Então, quem sabe, muitas vezes nós fazemos a mesma pergunta. So sometimes we ask the Encontramos same questions. dificuldades. When the hard times comes, Falar, não vou aguentar não, I will not endure that. eu vou voltar para trás. I will go back. Quantas e quantas vezes, quantas pessoas já não fizeram isso? How many people haven't done that yet? Então, querido, o fato de nós estar numa igreja, Just the fact that we are in a church, isso não quer dizer que você vai estar livre dos problemas. that doesn't mean that we are set free from problems. Quantas vezes algumas pessoas já perguntaram, lá fora estava melhor. How many people like have said like out there is É much verdade? better? O que mudou estando na igreja? What have changed being in a church? Porque as nossas atitudes não condizem com a palavra de Deus. Because our actions doesn't São like todo make mundo sense crente with God's 6 horas. word. São todos crentes 6 horas. Né? Tá bom. Chegamos aqui no culto 6 horas para nós. Então, queridos, nós precisamos orar mais. So we O need to pastor pray todas more. as vezes, toda semana diz, povo, vamos orar. The pastor is always saying, "Hey, let's gonna pray." Né? Não adianta vir aqui no domingo, ir na vigília e nada de oração. As atitudes muitas vezes, poxa, o cara é fiel, vem na igreja todo domingo, não falta um culto. Mas não tem oração. So we need to pray. It is not just the fact that we are here all Sundays on the vigils, but we need to pray constantly. Aí quando vem as dificuldades, And then when the hard times comes, nos esquecemos das maravilhas que Deus fez we forget what God had done to até o dia us. de hoje. All the wonderful Então eu te things. pergunto, querido, Deus fez algo na sua vida? Had God done something to your life? E eu creio, querido, que Deus fez algo maravilhoso na minha vida. I believe that God did something wonderful in my life. Né? Se eu comparar o meu passado do dia de hoje, I used to compare my past with these claro days. que eu ainda não sou completamente transformado, Is obviously I am not completely changed, mas eu creio que melhorei em muitas coisas. but I believe that many things had gone Mas ainda well, não estou pronto. but I'm not ready yet. Então, querido, nós temos que estar continuando a marchar. So we need to keep on going, keep on marching. Mesmo que nós tenhamos que estar presenciando qualquer dificuldade. Even though like we have to go to some hard times, Moisés não esqueceu do Deus que ele servia. Moses didn't forget about the God he Vendo used o to serve. desespero daquele povo, Saw all those people desperate. o próprio Moisés Moses himself começou a confiar mais em Deus. started to believe more in God Porque viu o poder de Deus. because he saw God's power. Porque Moisés comandava aquele povo sozinho. Because Moses used to command those people alone, himself only. Quando de repente começou a analisar,
when he started to analyze, que ele não era capaz de comandar aquele povo, he wasn't capable of mas porque taking Deus care of estava those com people. ele. But it was because God was with him. E atendendo o pedido de Deus, And by attending God's wish, Moisés disse para o povo, Mo- vamos marchar. Moses said to the people, Vamos let's keep on continuar going. marchando. Let's keep on marching. E Moisés declarou isso mesmo antes de clamar a Deus. And Moses had claimed that even before he asked God, Talvez em algum momento, maybe at some point, Moisés tivesse dito, Moses had said, Deus, eu já profetizei, God, I have already eu prophesied, já criei, I've already believed, eu creio no seu poder, I still believe in your power, agora me livra dessa. and now set me free from this. Não é? Então, queridos, o que o Moisés estava querendo dizer? Senhor, já creio em ti, So Moses was trying to say, eu já sei do teu poder, I know you, I know your eu sei power, que tudo que nós passamos até agora, I know that all the things we've been through right to foi porque this o day, Senhor esteve comigo. it was because you were O with me. Senhor esteve conosco todos os dias. You were with me all E these Ele days, nos livrou de tantas coisas. and you've set me free from many Eu sei que things. agora estou no mar que não tem saída. I know that I have no get out from this place right now, Mas eu sei que o Senhor pode fazer algo. but I know that you still can do something for me. Aí Moisés disse, me tira dessa. So Moses said, hey, take me out from this. Então, querido, quando nós confiamos em Deus, So when we believe in God, chegando à presença de Deus, when we come to se God's nós tivermos presence, consciência do poder de Deus, if we have em conscience of qualquer God's power, situação que você estiver, at any situation, você pode chegar para Deus, you can come to God Senhor, me livra dessa. and set me free from this. Agora não adianta a gente ficar andando para lá, para cá, esperando alguma coisa acontecer. So there's no meaning for us to roam around and wait for something to happen. Nós temos que ter a atitude de filhos de Deus. We need to have God's son's attitude. Por isso não percamos a nossa fé. That's why we cannot lose our faith Na hora da crise, at crisis. Deus é assim mesmo. And God is like that. É quer provar a nossa fé. He wanted to prove our faith, Até quando nós podemos aguentar? how much we could endure. Creia, querido, Deus já te trouxe até aqui. God has already brought you here. Então vai continuar caminhando. So we need to keep on going. Né? Nós vamos encontrar outras dificuldades. We will face with another hard time. Mas se nós cremos em Deus, But if we believe in God, você pode dizer, Senhor, estou numa sinuca. God, I am going through this right now. Estou encurralado. I have no way to escape. Você pode me tirar dessa? Could you take me out from here? Mas até o ponto nós podemos falar isso, queridos. So we need to get to the point we Nós can temos say que ter that. certeza que nós confiamos no Senhor. And we need to be sure that we are believing in God to that Né? point. Não é por a nossa vontade. It is not our will. Nós temos que confiar a nossa vida no Senhor. We need to believe our lives in God's hand. É a certeza, queridos, que Deus pode nos tirar de qualquer situação. It is being convicted that God can take me out of E any se nós situation. confiamos profundamente em Deus, And if we believe deeply in God, nós podemos chegar até Deus. we can get to God. E Deus pode nos tirar da escravidão. And God can take us out of Deus slavery. não vai nos libertar do passado. God won't set us free from Ele the já past. nos libertou do passado. He have already Nós set us éramos free. escravos. We used to be Nós slaves. tínhamos vícios. We had Nós addictions. tínhamos uma mente humana. We had human minds. E Deus nos tirou de tudo isso. And God take us out from all of Deus não vai nos dar a vitória. God won't give Ele us the já nos victory. deu a vitória. He had already gave Nós us. precisamos tomar posse. We need to take possession of that. É isso que Deus fez, aquele momento de desespero. That's what God did Mas on Moisés that já time. sabia porque ele tinha experimentado o poder de Deus. But Moses know because he's already E tried from crendo God's nisso, power. And he believed in that. ele sabia que Deus podia tirar daquela situação. He know that God could take E them chegou out para of that Deus, Senhor, situation. me tira dessa, vamos tirar dessa situação. Espera um pouquinho. É que me empolgo aqui. Eu sei que você se... Amém? Irmãos, eu disse no início que nós podemos comemorar a Páscoa. Nós podemos só comemorar a Páscoa We can only celebrate Easter se nós formos pessoas livres. if we are people who are set E free. Jesus já nos libertou. And Jesus had already set us free. Se nós somos livres, And if we're free, nós vamos comemorar a Páscoa com consciência we are going to celebrate Easter with the de que foi consciousness Deus que nos libertou. that God set us free. Diga assim, eu sou livre. Say I Com am free. toda certeza, eu sou livre. I am O free. passado já não me pertence mais. And the past doesn't belong to me anymore. Então, querido, nem sonhos vamos querer voltar no passado.
Not even in dreams we want to go back to the past. Incrível, gente, que tem pessoas que sonham com o passado. O que Some adianta people sonhar com o like passado? some people dream of their past. Sonha, já fala sonha com coisa de futuro, mas tem gente que fica sonhando com o passado. Ah, como eu era, como eu fui. Então o passado já não te pertence. So the past doesn't belong to you anymore. Né? Já não existe nem... Antigamente era gravador, né? Agora nem gravador existe mais. Agora é só playback. Antigamente era gravador. Né? Agora não existe gravador mais, é playback. So like on the old days there used to be all these recorders, but like we don't even use that anymore. It is just all this like the background music, you know. Sabemos que independente da situação que estivermos passando, So we don't know what the situation you're going through, algumas pessoas ainda pensam em voltar para trás. but some people still think to go back to the past. Talvez volte a sentir saudade do deserto Maybe they miss the desert ou do Egito. or maybe Egypt. Né? Aquela comida era uma porcaria, The food, like maybe the food was trash, mas o povo sentiu saudade daquela porcaria. but those people like they were missing this trash food. Né? Eu fico imaginando, queridos, I like sometimes think até o churrasco de crente even like a Christian barbecue é mais gostoso do que o churrasco do mundo. is like better than like É the verdade? world's barbecue, Porque é um churrasco abençoado, gente. because it is a blessed barbecue. Né? Você pode comer à vontade que não engorda. You can like aí já dá conta. You can eat all you want, but you won't get fat. Né? Porque senão não tem sentido. Agora imagine, o pastor chega e abençoa a alimentação. Você pensa em engordar, porque como é que você vai engordar? Está abençoado. Exatamente, como é que vai fazer mal? Não vai fazer mal de jeito nenhum. So if you like going to a barbecue and like we pray for this food, Essa coisa de that the engordar é coisa do food passado, gente. will make good for our body. Why would you think that food will make you fat? A questão é, queridos, quantas vezes você vai estar em frente ao Mar Vermelho? Não é? Quantas vezes mais Deus vai ter que encurralar você? How many times will like God had to put you on those situations? Que Deus é poderoso para nos livrar de toda a situação. And for him to prove that he's strong Então, enough to set us precisamos free, entender, queridos, we need to understand que nós somos pessoas livres. that we are people who are Não tem set razão free. nenhuma de querer voltar atrás. There's no reason for us to go back to the past. Né? Parece aquelas pessoas hipocondríacas, Hipocondria. cheias de doença, mania de doença. Você tem mania de doença, pensa, a dor de cabeça, tem dor de cabeça, tem dor de barriga, tem dor de barriga. Como falo isso em inglês? Né? Então as pessoas vivem doentes, So like there are some people who think that they are all the time sick porque só pensam na doença. because they only think about the illness. Né? A minha esposa não está aqui, mas eu vou ter que falar. My wife is not here, but I will have to tell. A minha esposa estava assim, falando, estou com dor aqui, dor ali, não sei o quê. Eu falei, vamos no médico. So like my wife was complaining, saying, "Hey, it's Ela hurting queria here fazer and uma there." ressonância magnética, então vamos fazer uma ressonância. So like she wanted to do a magnetic resonance. Aí fizeram, ouviu So MRI, MRI, tipo MRI. like that. Aí a médica olhou da cabeça aos pés. So like the doctor was looking at her whole body. A senhora não tem nada. You have no problems. Né? Então nós colocamos na nossa mente que estamos doentes. Sometimes we set our minds think that we are like get certo with some que- sickness. É certo que sentimos algumas dores, nós somos humanos. Maybe we feel some pains. We are humans. It's obvious. Né? Mas não queira tomar posse, querido, isso já não te pertence mais. But don't take pulses of that because it doesn't belong to you. Né? Somos pessoas livres. We are people who are set free. Então, queridos, nós estamos prestes
a comemorarmos a Páscoa do Senhor Jesus. We're getting A closer verdadeira to celebrate Páscoa. Easter, the real Easter. Você pode até comprar um caixão de chocolate se quiser, You can buy like many chocolate mas a eggs, verdadeira Páscoa não é o chocolate. but the real Easter is not about the chocolates. Mas a verdadeira Páscoa é você entender que é uma pessoa livre. The Porque real Jesus Easter, nos libertou. it is to understand that Jesus set you free. Então, queridos, eu não sei qual a situação que você está passando. So I don't know which is the situation that E you're se going você through. tem alguma coisa assim que te incomoda, And if there is something that se is alguma coisa troubling ainda you, está na sua mente, there is something in your que eu mind, tenho isso, que eu tenho aquilo, I have this and hoje é that. dia de libertação. Today is the day you're going to get free. Como diz, nós estamos prestes a comemorar a Páscoa. Now we are about to celebrate Easter. Você vai sair livre daqui You're going to go out from here, ou vai querer voltar para o Egito? or you're going to go back to Egypt. Então é isso que você tem que entender. It is that you got to understand. O tempo de escravidão acabou. The slavery is over. Seja doença, seja dificuldade, Maybe like sickness or all the hard times that you've been through. Jesus já nos libertou. Jesus had already set us free. Então eu queria que você curvasse sua fronte agora. So I want to pray. Do que eu tenho reclamado? What have I complained? O que eu tenho sentido? What have I felt? O que eu tenho guardado do passado dentro de mim? What I have kept from the past in me? Tem pessoas tão pessimistas, So there are some people who are so negative. acho que não vai conseguir nada na vida. They think that they will never get something in their Não lives. consegue crescer. They won't grow. Não é questão de querer ficar rico, It is not about being rich, porque a maior riqueza que nós temos because the biggest fortune that we could have, é a liberdade em Cristo Jesus. it is the freedom that Jesus can give us. Essa é a maior riqueza que nós podemos ter. That's the biggest thing we can get in this Mas se earth. alguma coisa do passado ainda te incomoda, But if there's something from the past that is still in your heart, hoje é o dia de você entregar. today is the day you gotta get that to God. Eu queria que você expurgasse isso dentro de você. Retirasse de dentro de você I want you to take that out from you. tudo isso que está te amarrando, Everything that is keeping you está te captive, prendendo. Seus pensamentos, maybe your thoughts, seus sentimentos, maybe your feelings, mágoas, all the bitterness, ressentimentos, inveja. maybe jealousy. Nunca pense Never think que outra pessoa é melhor que você, that somebody is better than you. por mais que aparentemente seja, Maybe apparently it will look like that, porque aquilo que está dentro de você because what is inside you é muito mais melhor is much bigger and much do que está better naquela outra pessoa. than what they have. Deus escolheu Moisés God chose Moses para libertar aquele povo, to set those people free, e Deus escolheu você and God chose you para usar como instrumento to use as an instrument para libertar o povo que está lá fora. to set those people out there free. Mas para isso nós precisamos ter certeza But for that to happen, we need to be que certain nós somos uma pessoa livre that we are free, e Deus quer te libertar and hoje. God wants to set you free. E se você sente que tem alguma coisa ainda, And if you think that there's still something in your heart, algo do passado que te incomoda, something from the past that is eu troubling queria que you, você sem vergonha nenhuma viesse aqui à frente, nós vamos libertar você I don't want you to feel shame, de but tudo que I te want to pray for prejudica, you, for everything that de is tudo que damaging te you, incomoda, everything that is porque causing something to you, verdadeiramente because truly, o Senhor quer te tornar uma pessoa livre. God wants to set you free. E qualquer situação que você venha passar ainda, And through any situation that you go from você now vai on, entender you will understand que você tem um Deus, that you have a o God, Todo-Poderoso, the Almighty, que pode te livrar de todas as situações. that can set you free from all Então the faça situations. isso. Eu vou estar So orando do aqui. that. I will be praying here, Se você sentir and if you felt, aí if you no feel coração something in your heart que você precisa de uma oração específica, that you need some os specific pastores vão estar prayer, aqui à frente the pastors will be here para orar com você, to pray for you, porque hoje é dia de libertação. because today is the day you're going to be set free. Pai, Father, em nome de Jesus, in Jesus' name, nós cremos no seu poder, we believe in your power. nós cremos no seu amor, We believe in your love. porque o fato de o Senhor libertar aquele povo, Because the fact that you set porque o those Senhor people amava free, aquele povo, because you love those people,
Eu sei que o Senhor ama cada uma das vidas que estão aqui, I Senhor. know that you love each one in E eu here. não sei qual é a situação que cada uma delas estão passando. And I don't know which situations they are going Mas through eu right sei now. que o Senhor pode tirar isso. But I know that you can set them free O Senhor from that. pode tirar o Egito que está dentro do coração. I know that you can take Egypt out of their Livrar de hearts tudo isso. and set them free from all Para of que this, verdadeiramente so that they can eles possam se tornar uma pessoa livre, Senhor. be free. Peço ao Senhor I ask you, que visite o coração de cada um aqui agora, Senhor. come to each one of their hearts, Lord, E coloca no seu coração and put in their hearts o sentimento de liberdade the feeling of freedom que só o Senhor pode dar. that only you can give to them, Para que nós possamos continuar caminhando so that we can keep on walking e possamos alcançar a terra prometida. and then we can reach the Para que promised possamos land, alcançar a vitória that we can reach the que victory tanto o Senhor tem prometido that you have promised to us e comemorarmos a Páscoa and celebrate Easter livremente, free como o Senhor deseja. as you wish. Se você que deseja uma oração, venha aqui à frente. If you want a prayer, come here.